Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma videoaula de teatro aqui das Oficinas Culturais de Caraguatatuba pela Fundac, que nesse ano de 2021 ainda segue de forma virtual por conta da pandemia. Bom, na videoaula de hoje eu queria falar com vocês a respeito de um termo chamado dicção, que é fundamental no trabalho do ator. É importante que a gente reflita sobre ele, faça muitos exercícios que permitam a utilização, né, da dicção. Então é importante que a gente também reflita sobre o que seria esse termo e ao que se refere, principalmente porque às vezes analisando o termo ajuda a gente a abrir o olhar para o que a gente pode desenvolver em relação a isso. E no caso da dicção, eu trouxe aqui, né, o nosso grande Patrício Pavico, seu dicionário de teatro, para bebermos nessa fonte de conceituação sobre o que é a dicção, né, no caso do teatro, para refletirmos um pouco a respeito desse termo, que é fundamental para o trabalho de expressão vocal, para o trabalho de interpretação, né? E agora nesse momento que a gente está entrando de começar a colocar na boca o texto que a gente escolheu para a nossa montagem de conclusão do curso das oficinas, né? Então eu achei importante trazer esse termo como mais um ingrediente para a gente colocar aí nos nossos conhecimentos, para abrir o nosso olhar e promover o nosso desenvolvimento como intérpretes, tá bom? Bom, vamos então à dicção segundo Patrício Pavi. Dicção, do latim dictio, palavra. 1. Da retórica à declamação. A. Sentido arcaico, século XVIII. Maneira de dizer e de compor um texto de acordo com certa disposição de ideias e palavras. O pressuposto da boa dicção poética é que existe um estilo e uma escolha de palavras especificamente poéticas. A dicção tem dois modos principais: o relato, poesia e narrativa, e a imitação do discurso das personagens dramáticas. Então aqui ele está falando da dicção poética, né? Então seria um entendimento aí dentro do universo da retórica do que seria esse termo dicção, e aí ele fala que existe esse uso de dicção como dicção poética, vinculado justamente ao estilo, a uma escolha das palavras especificamente poéticas, e ele fala que elas depois vão se agrupar, né, em dois grupos, que seria o relato, no caso poesia, narrativa, e o outro que é a imitação, que é um discurso mais relativo às personagens dramáticas, então mais ao texto de teatro. E aí ele continua. Maneira de pronunciar um texto em prosa ou em verso. Arte de pronunciar um texto com a elocução, a entonação e o ritmo convenientes. Declamação. A forma de dicção varia segundo as épocas, sendo o critério mais frequente seu caráter verossímil, realista ou artístico, dicção alterada, prosódica ou rítmica. Com efeito, a dicção de um texto oscila sempre entre o som e o sentido, entre o grito espontâneo, a psicologia, e a construção retórica, o procedimento literário. Então aqui ele já vai colocar para a gente, né, esse olhar do termo dicção como uma... Primeiro dizendo que ele varia, né, de acordo com cada época, né? Então a gente pensar que em determinado momento, quando a gente pega algumas formas de falar, a gente sempre imagina aquele jeito mais antigo, aquele uso do R. Quando a gente ouve as cantoras do rádio, por exemplo, né, tinham essa dicção, era um tipo de entonação, uma prosódia, uma rítmica, que é diferente se a gente for pensar em como é essa palavra utilizada de forma artística hoje, mas ainda assim pensa-se outras prosódias, em outras possibilidades rítmicas, e que tem a ver com o efeito que se pretende causar artístico. Por isso que ele coloca aqui, então teria uma mais
com um caráter mais verossímil, né, ligado ao caráter mais verossímil, então de trazer para a nossa apreciação algo que a gente olha e identifica como algo real, verdadeiro, é o cotidiano, é o que está aqui. E o outro mais artístico que está vinculado mais à questão da própria articulação da palavra poética, do uso da rítmica, de prosódia, para dar um outro colorido a uma palavra, né? No caso, a um texto. E ele continua. 2. Dois tipos de dicção. Distinguem-se dois tipos antitéticos de dicção. A dicção naturalista pule ou aplana as asperezas do ritmo melódico ou de seus efeitos sonoros para obter uma forma natural, trivial e cotidiana de se expressar. Isso se produz quando o ator procura encarnar sua personagem, mostrando os efeitos linguísticos de sua emotividade. R. Barthes, a propósito da interpretação burguesa da tragédia, criticou esta maneira de fazer. O ator burguês intervém sem cessar, ele ressalta uma palavra, suspende um efeito, faz ver sempre como o que está dizendo ali é importante, tem um significado oculto. É isso que se chama dizer um texto. B. A dicção artística adapta-se à estrutura rítmica do texto a ser dito e não mascara a sua origem artística. Linguagem emotiva cotidiana e esquema prosódico são aqui mantidos à distância. O ator não calca o ritmo de seu discurso na sucessão realista das emoções. Ele estrutura sua atuação de acordo com as articulações retóricas, expõe a construção verbal de seu texto, jamais misturando o discursivo e o psicológico. Então, ele separa em dois tipos, né, de dicção. A dicção naturalista e a dicção artística. Então, ele coloca que existe uma dicção que é mais voltada à representação, a colocar, né, em ação uma representação mais vinculada à forma de falar natural, né, como seria como a gente fala no dia a dia. Então, a opção por esse tipo de dicção a gente adapta, a gente traz para essa dicção de hoje, né, da realidade que está sendo apresentada no palco, a palavra do texto. Então eu pego aquele texto e trago para minha boca e coloco nessa dicção mais naturalista. É o que se faz muito nas peças realistas, né, nos filmes, nas novelas, enfim. Então existe uma preocupação nessa dicção que vai trazer as entonações, o jeito de falar, o tempo, o ritmo da fala. Então, trace o texto para esse lugar. E no caso da artística é o inverso, né? Na verdade, é uma dicção que se pauta na própria rítmica do texto e valoriza a palavra, a construção poética do próprio texto, não se preocupando com essa questão da naturalidade daquele falar, daquela dicção. Então, o foco é justamente em trazer essa valorização. E aí ele segue aqui mais um trecho falando a respeito desse tipo de dicção. Este tipo de dicção é muito difícil de realizar, visto que exige ser mantido por todo o estilo da representação. Não mimetismo, insistência sobre o teatro, distanciamento de certos procedimentos, atmosfera deliberadamente artificial, mas não paródica. Inúmeras encenações que se afastam do naturalismo obedecem a este modo de representação. As encenações de Vitesse, Mesgucci, Gruber, Villégier, elas conseguem, assim, certa autenticidade na forma de abordar o texto, de dizê-lo, ao mesmo tempo que dizendo o que pensam dele. Ao destacar certas palavras ou membros da frase do texto, o comediante faz o gesto de indicar qual sentido está sendo privilegiado,
qual relação corporal ele mantém com o discurso e sua personagem. Ele torna perceptível a arquitetura da frase e a visão subjetiva que tem das propostas espaciais do texto. Então aqui ele fala um pouquinho dos espetáculos, né, que se utilizam dessa forma de dicção, o porquê que eles o fazem, né, deixando claro que são espetáculos que justamente não se pretendem naturalistas, né, com uma atuação realista, naturalista, e cujo foco é justamente trazer essa presença estética do texto, da palavra que está ali no texto. Né? Então a preocupação é causar outro tipo de impressão e que acaba por vezes sendo mais difícil porque existe uma preocupação maior, uma rigidez no trabalho de trazer essa dicção, né? Que apresente essa construção. Né? Então existe aí um trabalho lapidar que é diferente do que se faz geralmente no caso de uma dicção mais vinculada a uma dicção naturalista. Né? Enfim, isso é só para a gente começar a pensar. Na próxima videoaula eu vou falar ainda mais um pouquinho de dicção, tá bom? E eu vou ficando por aqui por hoje e a gente se vê por aí. Até mais!